Muito obrigado a todos. Essa é uma live que tem vínculo com a Universidade Corporativa do Global Consult Sales Marketing, onde certifica e dá o selo de garantia deste programa através da nossa Universidade Corporativa. Dizer a todos que essa é a nossa quarta live dentro de um propósito de debater temas que possam melhorar a nossa qualidade de vida. Meu tempo aqui é pequeno para falar, dando boa noite a todos. Eu queria desejar, então, passar o tempo que o presidente Temer, por não estar presente, eu queria ceder esse tempo e somado ao Dr. Geraldo Alckmin, que pudesse fazer uma abertura desta live para todos nós. Quero cumprimentá-lo, Agostinho Turbiano, cumprimentar todos que participam conosco aqui desta live, que os debatedores, a audiência, os que nos honram com a sua audiência, com suas perguntas, e dizer que nós vivemos um momento excepcional. Do ponto de vista de saúde pública, é extremamente preocupante, porque é um vírus novo, não tem tratamento nem vacina. E veja que é o terceiro caso de coronavírus em menos de 20 anos. Nós tivemos em 2002 a SARS, síndrome aguda respiratória, que pegou mais coronavírus, pegou mais a região da Ásia, a China. Depois, em 2012, 2013, a MERS, também coronavírus, mas foi mais no Oriente Médio. E 2019, 2020, a SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, e a doença Covid-19. Isso tudo em menos de 20 anos. E certamente outra, porque no mundo globalizado, você um dia está na China, no outro dia está na Europa, no outro dia está nos Estados Unidos, no outro dia está em São Paulo. Então, a primeira observação que eu faço, do ponto de vista de saúde pública, é que nós precisamos ter um organismo eficiente no combate a estas pandemias. A Organização Mundial de Saúde é extremamente respeitável, é séria, mas ela monitora. Quem assistiu aquele filme Contágio, que, aliás, foi filmado 10 anos atrás e dá a impressão que é hoje, do Steve Sonderberg. A OMS é uma superestrutura que rapidamente detecta, tem cientistas, produz vacina. A realidade não é essa. Quando teve a epidemia da AIDS, na década de 80, que é também um vírus, o HIV, foi criada uma estrutura específica só para combater a AIDS, embora subordinada à OMS. Então, eu chamo a atenção para o fato de que hoje o mundo não tem uma instituição executiva com capacidade financeira e executiva para poder trabalhar essa questão. Veja que a OMS depende dos países. Eu quero dar o dinheiro, eu dou, não quero, não dou. E a maioria dá para um objetivo específico. Eu dou para pesquisar malária no oeste da África. Então, ela tem dificuldade. Nós deveríamos, como foi feito com a AIDS na década de 80, e vejam o sucesso que foi, porque hoje tem 34 milhões de pessoas com a doença no mundo que sobreviveram, tomando remédio. Então, eu chamo a atenção para essa questão, porque os países trabalharam cada um per si. E cada um se virou do jeito que pôde. Então, como certamente vamos ter outras epidemias no futuro, pode ser por coronavírus ou outros vírus, e vírus você depende de vacina e de tratamento, que ainda não tem, chamo atenção para essa questão. A outra, está todo mundo correndo para buscar o melhor protocolo de tratamento. Surgiu um primeiro com hidroxicloroquina, azitromicina e sulfato de zinco. Depois se introduziu heparina, anticoagulante, por causa do processo inflamatório. Hoje já tem outras possibilidades também. E todo mundo correndo com a vacina, embora não acredito que exista ainda este ano, em escala industrial. Porque quando você injeta um produto em alguém, você precisa ter muita segurança quanto à eficácia e a segurança da droga. E isso depende de muitos testes, inclusive em humanos. Do ponto de vista social, uma depressão econômica, porque o mundo que crescia 4% ao ano
deve ter um PIB negativo de 4% ao ano, muito mais grave do que na crise financeira do Lehman Brothers, 2008, 2009, quando o PIB do mundo caiu 1,2%, porque a China, naquele momento, segurou a peteca. A robustez da economia chinesa segurou um pouco. Agora a China também foi atingida e também vai entrar em recessão. Então é mais grave. Foi muito adequada a medida do governo de liberar R$600 durante 3 meses, saber se 3 meses serão suficientes, e R$1.200 por mês também durante 3 meses, para pessoas desempregadas, que não têm renda permanente, trabalho intermitente. Isso está fazendo a diferença. Perto de 50 milhões de pessoas já receberam essa ajuda. As pessoas da Bolsa Família, aquelas que estavam no cadastro único do governo federal. E a consequência econômica. O que nós queremos é que o Brasil saia dessa crise em V. Quer dizer, caiu, mas depois recupere rápido. E acho que o Brasil tem tudo para se recuperar. E não vejo um antagonismo entre a questão da saúde e a economia. Pelo contrário, há uma sinergia, Agostinho Turbian, uma sinergia, porque enquanto não resolver o problema da saúde, a economia não vai se recuperar. Nós precisamos resolver rápido, resolver com a melhor eficiência, menor número de mortos, salvando vidas, recuperando a saúde das pessoas e aí a retomada da atividade econômica. E uma boa constatação é que o agronegócio brasileiro vai fazer a diferença, porque com dólar a mais de R$5, as exportações estão fortemente crescendo na área do agronegócio. O agronegócio é o grande motor exportador. O Brasil vai ser, já é hoje, o celeiro do mundo em proteína animal e proteína vegetal. Então, do ponto de vista de saúde pública, o isolamento é necessário, ele é correto, ele traz como remédio efeito colateral, mas ele é o caminho frente a uma doença nova, um vírus novo, enquanto a ciência procura ter a melhor solução. Do ponto de vista social, é cuidar agora das pessoas menos favorecidas. A questão da desigualdade foi colocada no centro do debate político. Quem está morrendo são os mais pobres. E a questão econômica é nos prepararmos aí para voltarmos com segurança. Veja a Coreia e a China, o risco de uma segunda onda. Aliás, se formos ver a gripe espanhola, ela foi em ondas. Então, precisamos ter precaução neste momento. Mas agradecer a Agostinho Turbian a honra e a alegria de participar aqui com vocês, de ouvir os debatedores. Muito obrigado, doutor Geraldo, pela abertura. Então, em sequência do nosso debate, eu vou citando pela ordem. Então, agora, primeiro fazer a sua apresentação, e eu peço que cada um controle direitinho, para que eu não tenha que pedir nem fazer interrupção do raciocínio. São 3 minutos, uma rodada dos convidados, eu vou chamar pelo nome, e o primeiro a fazer esse discurso agora é o doutor Luiz Flávio Borges Ducho. Reloginho aberto para você, Ducho, obrigado pela sua gentileza. E eu sempre recomendo o seguinte: economize nas saudações de todos, porque assim a sua fala fica mais completa com a palavra do nosso querido Ducho. Meu querido Agostinho Turbian, que alegria poder estar participando desse encontro, usando todo o recurso tecnológico que a modernidade nos oferece. Saúdo a você, em primeiro lugar, pela iniciativa, pela dinâmica, você que, sem dúvida, preside muito bem a GCSM e, mais uma vez, como precursor de tudo isso, tem organizado esses encontros. Permitam-me saudá-los todos, seguindo a sua orientação, na figura do queridíssimo e sempre governador Geraldo Alckmin. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma pequena reflexão sobre o tema desse nosso encontro, o novo normal após a Covid-19. Essa ideia de voltar ao normal, esse normal nunca será o que nós tivemos há pouco tempo passado.
esse novo normal realmente será novo. Muita coisa, acredito que a humanidade aprendeu, o Brasil está aprendendo, é verdade, a duras penas, mas está aprendendo, e nós vamos ter um novo tempo. Novo tempo no nosso país, novo tempo na economia, novo tempo de como enfrentar os problemas que atingem a todos. E também uma reflexão mais profunda sobre as diferenças sociais, sobre as agruras que as camadas mais humildes passam, em que pese todo o esforço do poder público, este não foi suficiente num momento como este, que serve, insisto, para nós repensarmos o nosso modelo de sociedade, nosso modelo de divisão sobre todos os aspectos nesse nosso Brasil. O mundo inteiro enfrentou inúmeros problemas. E eu queria citar essa ponderação que o nosso governador fez com muita precisão. Eu também entendo que é um falso dilema essa reflexão que se faz numa verdadeira dicotomia entre saúde e economia. Eu acho que as coisas se interligam. O enfrentamento do problema, necessariamente, ele passa por uma reflexão sobre esses dois aspectos. É evidente, a prioridade é a saúde, a vida, mas a economia, em momento nenhum, deve ser esquecida, mas a prioridade é a vida. E algum sacrifício, a exemplo do que o mundo inteiro está fazendo, nós também faremos. Mas, nessa pequena introdução, meu caro Agostinho e nossos colegas de debate, eu quero só pontuar isto, para depois desenvolvermos. A volta ao normal, esse normal nunca foi visto entre nós, porque será bem diferente daquilo que deixamos no passado. Muito obrigado, Tuxo. Lembrando a todos que estão aqui conosco que essa live faz parte do Programa de Educação Continuada da Universidade Corporativa do GCSM. Teremos uma sequência na bateria de palavra de 3 minutos a cada um de nós, e depois mais 2, e depois mais 1, e tendo tempo para um debate. O nosso próximo convidado ao seu depoimento é Luiz Alberto Rodrigues, presidente da EICOM. Luiz Alberto, que tem aí uma visão bastante interessante. Por favor, Luiz, o tempo, 3 minutos, é seu. Primeiro, boa noite. Eu agradeço o convite do Dr. Agostinho Turbian e cumprimento a todos, em especial o governador, Dr. Geraldo Alckmin, que está presente nessa live aqui, que nos dá essa honra muito agradável. É difícil falar desse momento que o mundo passa e o Brasil passa. Eu posso falar da área de atuação que nós temos aqui. Nós somos uma empresa de TI voltada totalmente à área pública, e nós já vimos com um processo já em home office. Então, posso falar como está acontecendo nas empresas privadas e como a gente assiste o andamento da área pública. Na área privada, muitas empresas já se prepararam, vinham se preparando em tratar o assunto em home office. Nós tínhamos um número muito pequeno, temos aqui mais de 450 funcionários, e hoje 95%, Agostinho, está em home office. Nós não temos aqui nem 40 pessoas trabalhando conosco hoje. Por incrível que pareça, esse home office nos deu uma união muito grande das equipes, uma interação muito grande, e a nossa produtividade e inovação foi muito presente. Há dentro desse processo aí um processo de meritocracia muito presente dentro desse home office. E o que a gente assiste é que os espaços, né, que vão acontecer, eles se modificarão nesse processo aí. Então, hoje, todas as empresas estão realinhando, estão na área de serviço, estão revendo os processos, porque o home office é uma realidade isto, e não volta mais. Então, nós estamos falando que a nossa empresa com capacidade de 1.000 pessoas, não teremos mais que 300 pessoas aqui, e nosso ambiente será remodelado de uma forma diferente de trabalhar. Então, será interativo, e hoje nós percebemos que nem as nossas reuniões que nós tínhamos presenciais com clientes, nem a nossa ida, isso aí já hoje é tudo feito por live ou por confer. Nós temos um debate técnico aí, participamos de alguns debates técnicos com o Estado e com municípios aí. Então, o pós-Covid muda a sociedade num processo comportamental,
muda a área de trabalho, muda a ação. Do outro lado, na área pública, infelizmente ou felizmente, tem áreas muito bem estruturadas. Por exemplo, a área do Tribunal de Justiça hoje, que nós temos os advogados, todos eles credenciados para entrar com uma petição eletrônica, ou todos os funcionários hoje podendo fazer o despacho à distância, será uma realidade realmente os espaços e os custos na área do Tribunal de Justiça. Sim, nós temos um sistema aqui que é um sistema de ação judicial, que é feito pelos municípios e estados. Hoje, essas petições eletrônicas são todas elas feitas pelos procuradores, todos os processos são eletrônicos. Então, houve um crescimento muito grande da produção e do despacho nessa área aí. Então, o home office, inclusive para o Tribunal de Justiça, hoje, encarando hoje o Supremo Tribunal Federal, o Senado, a Câmara de Deputados, está uma realidade. É uma realidade e isso vai ser cada vez mais crescente após a pandemia. Essa fala do governador, ela é muito oportuna porque nós não teremos um momento hoje, teremos um momento contínuo de modificar a ação e o processo. Isso vai afetar, inclusive, na área de aviação, que as viagens que nós fazíamos para fazer reuniões presenciais vai ser hoje por Confer, e tudo isso modifica. A outra realidade, Agostinho, aqui, fora a área do Tribunal de Justiça, isso não é real nas unidades básicas de saúde, isso não é real nos serviços municipais, onde está concentrada a população, onde a população precisa de serviço. Ela não tem esse serviço hoje de fácil acesso, de prontuário de conhecimento dele. Então, tudo aquilo que é identificado por segurança na área do Tribunal de Justiça, hoje não tem na área pública municipal em nenhum segmento, educação, saúde e serviço público. Nenhum segmento hoje está estruturado. Nós já vimos nesse processo aí, saímos na revista Exame agora de um processo totalmente eletrônico na área de alvará de habite, que era físico, nós colocamos ele totalmente eletrônico, e isso fez com que os fiscais, os agentes públicos pudessem ter meritocracia e produtividade, prontuário de produção, coisas que nunca se falou na área pública. Isso vai acontecer após esse processo da Covid. O Brasil vai modificar na área de serviço público municipal e estadual muito. Haverá necessidade de fazer uma reformulação dos processos. As padronizações de serviços serão modificadas. Nós iremos um processo de eficiência, porque o processo atual hoje está fadado a não funcionar a um custo altíssimo. Isso mostra que a tecnologia, mais do que nunca, precisa estar presente na área pública e hoje nós temos ferramenta para isso, Agostinho. Ótimo, obrigado, Luiz. Ótimo, o tempo é curto, por isso a minha preocupação. O próximo depoimento agora vem de Reinaldo Papaiodanou, que é presidente da Sociedade dos Melhores Amigos da Aeronáutica, nosso querido amigo empresário do setor imobiliário. Reinaldo, controle o seu tempo, 3 minutos para o seu depoimento sobre o novo normal na sua percepção pós-Covid-19. Boa noite, Agostinho. Boa noite a todos os amigos aqui presentes. Fico muito feliz aqui de estar no meio de homens brilhantes, porque eu vou aprender muito hoje. E acho importante esse brainstorm aqui, porque são diversos setores, diversos pensamentos, e a gente vai sair certamente engrandecido aqui em conhecimento. Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre essa questão do novo normal. E lembrando que, na verdade, eu acho que o normal, na história da humanidade, são as adversidades. Meu avô, quando tinha a minha idade, aos 55 anos, já tinha enfrentado a gripe espanhola, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, entre tantos outros eventos. E a gente vem vivendo uma época, períodos muito bons para falar a verdade. E eu acho que a gente tem que saber que a humanidade vai estar sempre enfrentando as adversidades. E essas adversidades, na verdade, servem para o crescimento. Eu acho que nós vamos sair fortalecidos como sociedade, vamos aprender, vamos evoluir, e eu acho que as novas gerações também vão aprender. O Dr. Geraldo Alckmin falava sobre esse vírus, né? 2002, 2012, 2019. Esse comportamento cíclico. Eu acho que esses eventos anteriores vão fazer com que nós possamos sair muito mais rápido, né? E se criar muito mais rápido, possivelmente, uma vacina ou a cura. E
Então, eu acho que na realidade, a gente pode perceber também que a sociedade tem se mobilizado de uma forma muito especial. Eu tenho visto área técnica da saúde, eu tenho uma filha médica também, assim como o Dr. Geraldo e como outros colegas, e eu vejo o empenho que há, a determinação e o valor que os médicos estão tendo e a diferença que eles estão fazendo. Assim como os nossos amigos, como você comentou, como presidente da Soma Aero, eu estou muito próximo dos amigos militares, e eu vejo que eles fazem um trabalho que é um trabalho, na verdade, um trabalho muitas vezes anônimo, porque eles não aparecem nos noticiários, mas a gente vê no dia a dia quão importante tem sido todos os técnicos da saúde, tanto os amigos, os técnicos também das Forças Armadas, e acho que toda a sociedade como um todo. Eu acho que isso realmente tem trazido um grande aprendizado para nós, e nós vamos ter que aprender e conviver com essas adversidades e saber que elas vão estar sempre presentes aí na vida, no nosso dia a dia. Muito obrigado, Reinaldo, pelo seu depoimento. O nosso próximo depoimento é do nosso presidente do Conselho Superior do GCSM, amigo Acácio Queiroz. 3 minutos do depoimento, Acácio, por favor. Boa noite a todos. Registro a presença de amigos que estão nos acompanhando, eu, Abrunhosa, o Luciano, o Cruz, Paulo França, e outros mais aí que muitos estão nos privilegiando com sua presença aqui nessa live. Eu vou começar um pouco diferente do que nós estávamos conversando, porque certamente os colegas vão tratar do assunto mais tecnicamente. Eu queria dizer que, entre tantas coisas ruins ou desafios que essa pandemia nos trouxe, ela, de certa forma, ela uniu mais a família. Eu acho que, em termos de oração, nunca se orou tanto, nós oramos tanto juntos, em um momento como esse da nossa vida. Então, isso aproximou muito a família. E, segundo, o valor que a gente passou a dar à família. Ontem, por exemplo, foram meus filhos, meus netos, de carro do outro lado da rua, nós ficamos para o lado de cá, eles cantaram uma música para a mãe, né? E aquele toque, não adianta, digital é uma coisa, muito diferente de você poder tocar, né? Você não podia tocar, porque nós estávamos numa distância de 10 metros. Deixaram os presentes do outro lado lá e nós fomos apanhar. E eu subindo, conversando com a minha esposa e falando, olha que coisa maravilhosa, que o valor que a gente dava para isso, né? O valor de um amigo, a gente estar com um amigo, poder conversar, né? Poder tocar. Essas coisas todas, eu gostaria de fazer essa colocação. Essa pandemia, ela acaba, de certa forma, trazendo que nós não precisamos de tantas coisas, tantas vestimentas, tantos utensílios, tantos carros. O que adianta avião, iates e assim por diante? Carros luxuosos estão lá parados, eu não posso utilizá-los. Eu posso viver com muito menos do que aquilo que eu vivo. Creio também que muitos estão voltados para aqueles mais necessitados, porque se cada um de nós adotarmos uma única pessoa, não um aproveitador, mas sem um necessitado, porque no meio também aparecem os aproveitadores, mas um necessitado, eu creio que nós já estaremos fazendo muito em prol da população brasileira. Nós temos aí os 3 temas, que é sanitário, político e também econômico, mas teremos outras oportunidades de estar falando, e para não nos estendermos muito aqui, dizer que se tivéssemos feito, como foi feito lá na Taiwan,
fechadas as fronteiras em janeiro, eles hoje têm 400 pessoas contaminadas, 7 mortos e praticamente estão com a vida regularizada. Mas aí é onde que vem a parte política. Eu pergunto, a exemplo do que aconteceu, que cancelaram as Olimpíadas lá em Tóquio, será que nós teríamos vontade política de cancelar o carnaval no Brasil? Porque foi aí que começou tudo. Foi descoberto em novembro, em janeiro, mas a China manteve isso quieto, em janeiro isso foi publicado, e daí começou a coisa a se estender, chamando de que isso era uma gripinha, que era isso, que era aquilo. Mas eu pergunto, a infestação veio de fora. E, sem dúvida, o carnaval foi o polo central e a alavanca para que isso se propagasse, na minha opinião, isso tivesse um efeito mais rápido em nosso país. Obrigado, Acácio, querido. Com a palavra agora o nosso querido Dr. Robert Johnson. Alô, alô. Antes de mais nada, boa noite a todos. Boa noite, Agostinho. Cumprimento todos desse grupo aí. E realmente é uma tarefa difícil substituir nosso amigo Mário Garneiro. Mas eu tinha participado de outro grupo desses que eu achei muito interessante. E você fala em novo normal. Eu acho que o termo mais apropriado é o velho natural. Por que velho natural? Porque o homem da caverna, lá atrás, ele morava numa caverna. E ele só saía da caverna para caçar, fazer as necessidades primárias dele. E nós estamos voltando para a caverna, nós estamos ficando em casa, forçado a isso. Então, a gente só sai para fazer as coisas de primeira necessidade. Não é voltar ao velho natural. E esse período é um período de grande aprendizado, especialmente para nós brasileiros. Não é para simplesmente fazer mudanças. Mudanças é uma nova forma de aparecer ou agir, né? Mudar o cabelo, mudar a roupa, mudar a forma de falar. Nós temos que fazer uma transformação. Transformação é uma nova forma de ser e viver. Eu acho que nós brasileiros, eu me coloco nesse grupo com muito orgulho, que sou um brasileiro por opção, que eu migrei para cá, que nós brasileiros temos que primeiro mudar o nosso mindset para efetivamente pensar grande e agir grande. Eu já comentei que esse é o único país do mundo onde a gente fala assim, vamos tomar um cafezinho, Agostinho? Nos Estados Unidos não fala, let's have a little coffee. Não existe isso. Ou me dá um minutinho. Um minutinho é o quê? 59 segundos? Vamos realmente pensar grande e agir grande. Esse país é imenso, é um país, um povo espetacular, maravilhoso. E muitas coisas realmente estão se transformando. E o brasileiro precisa transformar, especialmente no seu mindset de pensar grande e agir grande. E eu digo que todas as pessoas do mundo têm 3 inteligências. O QI e o QO. O QI é consciente intelectual, racional, lógica. E os nórdicos têm muito mais disso. Tanto é que 84% dos prêmios Nobel de física, matemática, ciências foram lá para o norte. E o segundo é o QE, consciente emocional. E nós, latinos, muito fortes nisso. Como alguém falou, que chora, abraça, beija e tal. E tem o QO, que é consciente operacional. É saber fazer as coisas, fabricar coisas manuais. E os orientais são muito bons nisso. Tanto é que quase toda a fabricação, manufatura está indo para lá, para a Ásia. E o que acontece é que depois dessa pandemia, e nós já estamos sentindo isso, vai ter uma carência, uma falta de carinho, de apego, de estar próximo do outro. E nós, brasileiros, como nós temos forte no QE, consciente emocional, podemos suprir o mundo disso, além da agricultura, todas essas coisas que se falaram. Então, acho que isso vai ser uma oportunidade imensa para nós explorarmos, ok? O turismo, o convívio, essa coisa mais espiritual, mais emocional.
É isso. Obrigado, Dr. Robert Wong. Aviso a todos que nós estamos com fila de espera na live. Nós decidimos, por conta de regra do Global Consult, seguindo orientações, que nós não buscamos a quantidade, sim a qualidade. Nós liberamos 100 ingressos na live, nós estamos totalmente ocupados, e há uma fila de espera de pessoas que querem participar e que depois podem assistir essa live nos nossos ambientes gravados, no YouTube, na TV do GCSM, e vai ser também disponibilizada no nosso site. Com a palavra agora, eu gostaria de passar ao nosso querido José Roberto Maluf, mas antes de passar a palavra, Maluf, quem é que vai estar no Roda Viva hoje, Maluf? Alô? Maluf? Está sem som, Maluf? Agora som? Agora está com som? Agora está com som? Hoje é José Antônio Dias Toffoli, presidente do STF. Muito bom, vamos instalar. Todos assistindo. Não esqueça de assistir para melhorar a audiência na TV Cultura. Boa noite, Agostinho. Muito obrigado pelo convite. Parabéns aos que me precederam, professor e governador Geraldo Alckmin, Durso, Luiz Alberto, Reinaldo, Acácio, Roberto Wong. Foram muito bem e eu não vou falar mais do que vocês já falaram. Eu vou dar uma palavrinha o que aconteceu e o que está acontecendo no campo de artes, espetáculos, cultura, televisão, rádio, meios de comunicação. É um desastre completo. Poucas vezes se viu uma situação igual a essa, mas vai melhorar. Estamos confiando que a vacina ou a cura venha logo. Porque vindo a vacina ou a cura logo é um cenário. Não vindo é outro cenário completamente diferente. O pessoal de teatro, cinema, produtoras estão parados completamente. São 4,5 milhões de pessoas no Brasil e são 300 e poucas empresas completamente paralisadas. O prejuízo desses 3 meses é de 37 bilhões de reais. É o dinheiro que deixou de circular e vai deixar de circular. Paradoxalmente, alguns veículos da mídia impressa e também da eletrônica, rádio e TV, têm tido grande audiência e grande venda dos seus produtos. Vou falar no mundo. No mundo, o New York Times, The New York Times, que desde 2011 passou a ter um conteúdo digital muito importante, ele, nesse ano e nesse trimestre, primeiro trimestre, teve 587 mil assinaturas digitais entre janeiro e março, chegando a 5 milhões de assinantes digitais e chegando a 5,8 milhões de assinantes, ou seja, 800 mil assinam a mídia impressa e 5 milhões a mídia digital do The New York Times. No Brasil, pegando a Folha de São Paulo como mero exemplo, ela está tendo, nesse primeiro trimestre do ano, de páginas vistas, 428.380.000 páginas vistas. E de visitantes únicos, mais de 73 milhões diariamente, o que é realmente um paradoxo. Embora tenha tido um salto, ela não fatura mais por causa disso. A receita teve uma queda, porque os anunciantes, com as indústrias paradas, os serviços parados, não têm mesmo o que anunciar. Mas quando as pessoas, agora é uma pesquisa importante, quando as pessoas precisam confiar em notícias durante a pandemia, vão atrás da mídia tradicional. Elas acreditam na mídia tradicional. É na antiga revista, no jornal, no rádio, na TV, e ela não acredita na rede social pura e simplesmente. Ela vai conferir na mídia tradicional. Por isso, o aumento do New York Times, por isso o aumento da Rede Globo de televisão. Aquela que todo mundo fala que é a Globo lixo, teve um aumento de 15% na sua programação geral para 19,3%. E na TV paga, os canais todos estiveram abertos para o público e tiveram um grande índice de audiência. Aumentaram os infantis, aumentaram os de cinema,
mas especialmente aumentar os canais de notícias. A Globo News dobrou de audiência e foi para o primeiro lugar que ela nunca teve. Algumas coisas nunca mais deixarão de existir. Por exemplo, a live. A live não é nova, ela já existia, já se fazia, já era um pouco comum, mas agora vai deixar de ser comum apenas, vai ser obrigatória. Como alguém já disse aqui, as reuniões presenciais serão substituídas, em grande maioria, pelas lives. Nós vamos começar a falar entre nós por essas telas que nós usamos diariamente. Companhias aéreas, com 170 mil aviões, não sei o seu número, Reinaldo, me ajuda aí, 170 mil aviões groundeados, ou seja, no chão, vão ter grandes problemas. Vai ter muita empresa que o governo vai precisar mexer. Na educação, vamos transferir boa parte das crianças e dos alunos nas salas de aula para ficar diante das telas. Nós aqui lançamos 2 canais, junto com a Secretaria de Educação, para dar aulas para as crianças que estão sem aula. Quem tem televisão e pega do ar, não a televisão do cabo, paga a programar, a televisão que se pega do ar, a digital do ar. Ali você pega o canal 2 TV Cultura no 2.1. No 2.2 é a TV Univesp. No 2.3 é uma TV que eu chamava de Multicultura e que agora chama-se TV Educação. É aula das 7 da manhã às 7 da noite. É aula na 2.2, antiga TV Univesp, das 8 da manhã às 8 até às 7 da tarde, todos os dias. Com isso, estamos mostrando que é possível dar aula pelo vídeo, pela televisão, e vamos mudar muita coisa nesse país. Eu acho que são essas as primeiras palavras e eu converso mais tarde, se for o caso. Obrigado. Obrigado, Maluf. Nós vamos fazer o primeiro teste agora. Eu peço a gentileza de todos que compreendam. É o primeiro teste de, assim como disse o Maluf, de um tratamento comercial. É um teste de 20 segundos, para a gente ver se a gente consegue ter algum ambiente comercial na live, que eu peço que entre no nosso vídeo institucional, por favor. Não tem som. Muito bom. Muito obrigado. É só para mostrar, na sequência do que disse o Maluf, que é o mecanismo que nós vamos utilizar, mostrando a nossa grade de programação de eventos que podem servir à sociedade. Eu gostaria de chamar agora para o seu depoimento Sebastião Miziara, que é presidente da União dos Vereadores do Estado de São Paulo. Sebastião, controla o reloginho, por favor. 3 minutos com a palavra. Ele está sem som. Eu abro o som, será, Agostinho? Já está aberto, já está aberto. Está aberto, ótimo. Então, eu vou me ater ao meu mundo, à necessidade de uma visão um pouco mais globalizada pelo aspecto municipalista. O novo normal. Nós temos que extrair do conteúdo da apologia a Sócrates que ele pretendia que todos os seus alunos ensinassem sabedoria. Eu entendo que a sabedoria agora, no novo mundo que virá, ela vai constituir-se em governos nacionais se voltarem para as questões globais.
Não adianta mais se pensar em governos ricos, bilionários, porque a Covid-19 atingiu o subdesenvolvido e o superdesenvolvido. Então, é preciso que haja, daqui para frente, uma coordenação e cooperação entre as nações para o enfrentamento dos grandes desafios da nossa era. A questão ambiental, as desigualdades sociais, a imigração, a segurança, a crise econômica e os desafios à paz mundial. Na escola de Harvard, que o governador Geraldo Alckmin conhece muito bem, eles entendem que a melhor maneira de você se prevenir é fazendo o planejamento antecipatório. Não só o planejamento programado, mas o conteúdo também antecipatório. Ele mesmo deu um exemplo. Na crise da água, ele não só resolveu o problema, ele se preparou para os problemas que virão em consequência do tempo. Mário Covas, grande estadista, dizia há 25 anos atrás, se espirrasse alguém na China, nós tínhamos que gritar saúde agora aqui. Quer dizer, Mário Covas, se hoje estivesse vivo, ele viria a sua previsão totalmente acontecendo. E nesse aspecto de questões nacionais e questões internacionais, nós temos que pensar nas cidades, na descentralização. O vírus ele atacou os municípios. Os municípios precisam de um processo iniciado por Franco Montoro, que é a descentralização. Governos como o de Brasília, como Washington, governos que centralizam, têm que entender que nós temos um novo caminho agora, que é prestigiar os municípios. De novo, Geraldo Alckmin diz que este é o século da cidade. Efetivamente, este é o século da cidade. E nós temos que entender que, se os governantes querem que as democracias sejam reconquistadas pela confiança da humanidade, é preciso esvaziar aqui o poder de Brasília. O poder local obriga governantes a resolver problemas, ao invés de transformar a política numa cruzada ideológica que serve apenas para distanciar o mandatário dos problemas locais. Por outro lado, Agostinho, ainda dentro da área municipalista, apenas para encerrar, lembrar que o professor português José Canotilho, ele dizia que os políticos não pecam por obras, pecam também por não dizer, não fazer. Muitas vezes o estar calado e ser omisso acaba por ser mais abusivo aos interesses do cidadão do que propriamente o ato. Este pode ser anulado. As omissões não se sabem o que são. Portanto, de parabéns, e nós estamos com audiência nos municípios neste momento. Quero cumprimentar os prefeitos que olharam, que se valeram da história. Há 100 anos atrás, a gripe espanhola só matou 40 milhões de pessoas porque o agrupamento de soldados da Primeira Guerra Mundial provocou a disseminação do vírus. Se há 100 anos atrás isso já acontecia, por que não aprendemos agora? Então, parabéns àqueles que garantem o isolamento social para que todos nós possamos ter saúde e vencer o vírus. Aí sim vai nascer um novo mundo, o mundo da solidariedade. Muito obrigado, Sebastião Ziara. O depoimento agora com Antônio Cruz, que é membro do nosso conselho do Global Council of Sales Marketing. Antônio Cruz, com o seu depoimento, 3 minutos, por favor. Boa noite a todos. É um prazer revê-los. E eu acho que essa possibilidade que o Agostinho nos dá de poder discutir um pouco me parece ser bastante interessante e instrutiva, né? Eu começo citando aqui eu vou começar citando Aristóteles aqui, né? Em que ele dizia que os extremos são sempre danosos, né? Posições extremamente diferentes prejudicam mais do que ajudam, né? E ele contava o exemplo de um soldado herói que queria ser o primeiro a entrar no campo de batalha e era o primeiro a ser morto. E do outro lado ele contava a história também do soldado covarde que era o primeiro a fugir do campo de batalha. Então, do lado político, me parece que nós precisamos buscar o centro, precisamos buscar uma convergência no sentido de trilhar os caminhos mais corretos
para o nosso país, né? Eu, pessoalmente, eu tenho uma preocupação muito grande, que quando se olha as estatísticas, quando se olha os números, se compara o Brasil com Finlândia, se compara o Brasil com Dinamarca, com Noruega, com Suécia, enfim. Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, lá não tem favela, lá não tem fome. Né? No Brasil, nós temos favela e nós temos fome. Então, eu acho que essa é uma preocupação que deve estar na mente de todos nós. Né? Eu já tenho mais de 60 anos, como muitos aqui, nós estamos no grupo de risco. Né? Mas eu acho que nós precisamos pensar naqueles 40 e poucos milhões que estão abaixo da linha de pobreza. Isso para mim, é um fator extremamente importante. Né? Eu, de vez em quando, vou andar lá com a Cássio, com alguns amigos que estão aqui, a gente vai andar no Ibirapuera, e eu fico pensando naquele vendedor de coco que começa a chegar lá às 6 horas da manhã e fica até às 8 da noite para conseguir vender coco. Né? O coco acabou, não tem coco, não tem parque. Então, eu acho que esses extremos politicamente não são bons. Né? O Wong falou aqui sobre o Brasil, e eu confio muito no Brasil. Eu sempre fui uma pessoa muito otimista e continuo sendo otimista. Né? Então, vou encerrar aqui os meus 3 minutos aqui, dizendo um poeminha aqui do Mário Quintana, que diz o seguinte: se encontrar pedras no caminho, eu construo um castelo. Eu acho que nós temos que colocar isso na cabeça. A pedra tem, vamos construir o castelo. Eu acho que fica aqui a mensagem, Agostinho. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar com os amigos aqui conversando e discutindo esse tema. Obrigado. Obrigado, Cruz. Com a palavra, José Roberto Bernasconi, presidente da Malbertec, que é um engenheiro muito ativo no nosso setor, e bem relacionado com as instituições públicas. Bernasconi, a palavra é sua, 3 minutinhos, por favor. Muito obrigado, Agostinho. Boa noite a todos. Um prazer e uma honra estar aqui. Eu vou fazer uma abordagem inicial nesses primeiros 3 minutos, fazendo uma reflexão sobre o seguinte. O novo normal, que será provavelmente muito diferente do que estamos acostumados, vai depender do impacto do Covid. Esse impacto tanto do ponto de vista de saúde como do ponto de vista de economia. E os médicos, a saúde e a ciência ainda não sabem exatamente quantas ondas teremos, qual é o processo efetivo de contaminação, ainda que seja por contato, mas como que isso se dá na prática. Nova York, o governador chegou a dizer que muitos dos que se internaram eram minoria, eram pessoas que não estavam se movimentando. Tem alguma coisa ainda que não está bem definida. Então, eu queria dizer o seguinte: alguém que sim foi impactado por problema de saúde pessoalmente ou algum familiar, este sofrerá um trauma muito grande. E isto provocará nele uma reação diferente. Aquele que, do ponto de vista econômico, tiver quebrado, perdido o emprego, empresas falidas, tudo isso, que pode demorar um bom tempo, alguns preveem que pode demorar uns 2 anos, serão impactados. Então, eu queria dizer o seguinte: as coisas e as circunstâncias terão uma significação diferente, tanto mais profunda quanto mais afetado esse período do Covid. Então, há uma palavra que, a meu ver, é uma grande síntese disso, que é a ressignificação das coisas e das circunstâncias. As pessoas poderão mudar. Quanto mais impactadas, terão oportunidade de fazer grandes transformações. A escassez é um fato da vida. A desigualdade é um fato da sociedade. É possível, como dizia agora há pouco o Antônio, que as pessoas mudem, a generosidade cresça. O significado da vida mudará, dependendo do impacto. Então, ressignificação é um conceito que vai alterar as pessoas. E eu queria dizer, se há um grande símbolo dessa fase e da nova mudança, será este aqui. Este aqui, ao meu ver, é o sinal efetivo da mudança. O mundo usará máscaras não só para se proteger, mas principalmente para proteger o outro. A proteção do outro significa olhar o outro, reconhecer a sua existência. Nós temos 40, 50 milhões de invisíveis no Brasil, que agora talvez cheguem a 70, pedindo R$600 por mês. Na verdade, a ressignificação das coisas
será uma grande mudança e tem em si o potencial transformador do ser humano. Individualmente e na medida que crescer o número de pessoas, talvez possamos dizer que a humanidade tem uma grande chance de ser mais generosa, ser mais fraterna do que tem sido até agora. Obrigado. Obrigado, Bernasconi. Vou convidar então agora o doutor Geraldo Alckmin. O senhor tem os seus 3 minutos para fazer o encerramento desse bloco, que depois nós retornaremos com o segundo bloco, onde as pessoas, todos que fizeram os depoimentos aqui, vão fazer um depoimento um pouco mais direcionado, e a sugestão nossa é uma consideração, apesar de, por conta de, ou aquilo que deixa para trás, aquilo que vai levar para frente, agora tentar entrarmos num ponto nesses 2 minutos, não, depois do doutor Geraldo, algo mais consistente, algo que seja assim, mais direcionado a uma atitude do empresário, da família, da pessoa, como foi dito aqui por baixo. Doutor Geraldo, o senhor encerra esse nosso primeiro bloco, por favor. O senhor tem 5 minutos para fazer o encerramento deste bloco, doutor Geraldo. Olha, primeiro, foi muito bem colocado aqui e de forma muito abrangente, desde a questão da família, a valorização desse núcleo familiar, e eu coloco entre a família também os amigos, porque já foi dito que homem ou mulher alguma é uma ilha. O ser humano precisa de afeto. O amor é uma necessidade biológica. O ser humano precisa de afeto. Então, esse isolamento social, claro que ele tem efeito. E efeito negativo, inclusive na saúde das pessoas. A pior coisa para a imunidade é depressão. Eu sempre dou umas dicas. Olha, abra a janela bem cedo. Deixe entrar a luz do sol. A energia da luz penetrando pela retina e chegando ao cérebro emocional, ao sistema límbico. Faça exercício mesmo dentro de casa para produzir neurohormônios, neuropeptídeos de cadeia longa, alimentação adequada, a espiritualidade e especialmente o amor. Eu acho que foi muito bem colocado e eu acrescentaria, Agostinho Turbian, de que na questão da saúde, eu acho que nós temos que ter 2 focos, assim, muito rápidos, muito emergentes. Um é UTI, é respirador. Quer dizer, os hospitais de campanha são excelentes. O hospital de campanha é uma emergência que você amplia rapidamente o número de leitos para quem precisa e, ao mesmo tempo, UTI para quem precisa. Nós temos 2 gargalos. Um gargalo é leito de UTI, é respirador. E o outro gargalo é teste. Não pode fazer teste só em quem está com falta de ar. Nós deveríamos fazer teste em massa, fazer de maneira mais abrangente, para você poder ter as políticas públicas melhores, para errar menos, para acertar mais, para ter mais segurança nas decisões. E a outra que eu coloquei no início é a necessidade de uma governança global, porque, a rigor, nós verificamos que a OMS ela tem um trabalho importante de monitoramento, mas nós precisamos de uma governança global, de uma entidade, como foi criado na década de 80 para combater a AIDS, para pandemias, porque isso vai acontecer no mundo globalizado, onde as pessoas circulam muito, rapidamente você transmitir infecções viróticas, como já tivemos em 2002 a SARS, em 2012 a MERS, em 2015 Ebola, né? E agora 2019 a Covid. Foi muito bem colocado a questão social, eu acho que isso vai estar no centro da agenda, porque o mundo, com a tecnologia, você produz mais com menos gente. Então, a força de trabalho ficou menos relevante. Ela ficou menos relevante. Então, você tende a ter uma concentração de renda. 2.300 pessoas no mundo, 2.300 pessoas, têm mais dinheiro do que 4 bilhões de seres humanos, do que 60% da população mundial. Então, a questão da desigualdade, ela aflora e é importante de ser colocada. A questão econômica, eu acredito que, diferentemente da Segunda Guerra Mundial, que fez mudanças
essenciais, fundamentais, estruturais, foi criada ONU, GATT, OMS, nós não teremos isso nesta pandemia, porque as pandemias duram 6 meses, 9 meses, mas elas vão acelerar tendências. Ela é como um catalisador, ela precipita, ela acelera tendências. Então, muitas tendências que já vinham ocorrendo vão ser aceleradas no pós-Covid, o que foi muito bem colocado como um novo tempo, uma nova normalidade. Mas eu acrescentaria, Agostinho, as 3 crises, a crise de saúde pública e a necessidade de fortalecer o SUS, a crise social, a necessidade de colocar a agenda social no centro da mesa, e a crise econômica, a necessidade do governo ser muito atuante para poder não deixar as empresas quebrarem, para estimular a atividade econômica. É nesses momentos que o governo faz a diferença. Eu acrescentaria que nós temos uma 4ª crise, que é a crise política neste momento. E aí, qual o caminho frente também à crise política? A mim me parece que o caminho é fortalecer instituições. O que faz a diferença na vida dos países, das sociedades, é terem boas instituições. As pessoas passam, as instituições ficam, elas são permanentes. Sei que o Zé Roberto Maluf disse que hoje entrevistará o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Importante, claro que as nossas instituições, como toda obra humana, não é perfeita e são passíveis de crítica, passíveis de aperfeiçoamento, de melhora, de aperfeiçoamento, mas nós temos que não desacreditar as instituições, mas nós temos que fortalecer as instituições, porque isso faz uma enorme diferença, especialmente em momentos difíceis como que o mundo vai atravessar pós-Covid-19. E quero saudar aqui você, Agostinho Turbian, porque sociedade civil bem organizada também faz toda a diferença. Então, nós não devemos esperar tudo de governo. Quer dizer, a própria sociedade, né, e a boa imprensa é a sociedade conversando consigo própria. Quanta coisa boa vai surgir, né, nesse pós-Covid, como a solidariedade que aqui foi tão bem colocada. Muito obrigado, doutor Geraldo Alckmin. Dizendo a todos, então, rapidamente, que nós entramos para o segundo bloco do nosso live de hoje. Essa live faz parte do Programa Educação Continuada da Universidade Corporativa do Global Council of Sales Marketing, do GCSM. Agradeço aqui a presença do nosso diretor Gilberto da Silva, aqui acompanhando para o material que vai ser produzido depois. Iniciamos esse novo bloco, cada um vai falar 2 minutos, tentando agora dar alguma dica mais enfática sobre aquilo, o que você carrega com essa nova fase da Covid, o que você vai deixar para trás na sua experiência, na sua empresa, o que você vê como uma necessidade premente de atuação nesse momento. Eu vou convidar o primeiro para iniciar esse bloco, José Roberto Maluf, porque ele precisa, evidentemente, para acompanhar a entrevista da Roda Viva de hoje com o ministro Dias Toffoli, se retirar depois um pouquinho da fala, e que eu já agradeço de largada. Maluf, a palavra é sua para essa abertura do nosso segundo bloco. Olha, quero enfatizar o que disse o governador Alckmin sobre a necessidade do governo, nesse momento, apoiar pessoas e empresas. Não só com os R$600 que o governo federal vai dar durante 3 meses para os mais necessitados, e, aliás, tem muitos que não estão conseguindo receber esse valor. As empresas estão entrando em campanhas de solidariedade, que estão vistas na televisão e são vistas aqui em São Paulo por programas que nós estamos transmitindo, que já deram 570 milhões de aportes para pessoas que estão precisando, mas também as empresas. Paulo Guedes disse há uma semana atrás, e depois desdisse, que nós estamos diante de uma possível quebradeira nunca vista em nosso país. Ela vai existir mesmo, a gente sabe disso. As empresas não conseguirão
retomar simplesmente os seus negócios. A Desenvolve SP, aqui em São Paulo, abriu um crédito para pequenas e médias empresas de 500 milhões de reais. Recebeu 30 mil pedidos. Pela primeira vez, olha, ela desenvolve anteriormente, inclusive no governo do governador Alckmin, ela chegou no máximo a ter 10 mil empréstimos de dinheiro. Agora ela vai emprestar para 30 mil empresas, não sei se quantia suficiente para elas sobreviver. Muitas delas não sobreviverão. Mas nós teremos grandes problemas sociais pela frente. O governo vai ter que procurar uma solução para a desigualdade social que nós temos no país, que é grande, que é enorme e tende a ser maior ainda se nada for feito. Essa é a minha grande preocupação. A segunda coisa é o medo. Nós teremos medo. Teremos medo de ir ao cinema, teremos medo de usar o transporte público, teremos medo de ir a um show, se não tivermos a cura e o remédio para a cura, ou pelo menos uma vacina eficiente. Há 100 pesquisas, pelo menos no mundo todo, de grande porte sendo desenvolvidas nesse momento. Esperemos que uma delas, pelo menos, consiga chegar à vacina que estamos precisando. A situação, desculpe ser catastrófico nesse momento, mas é mais grave do que nós estamos levando em conta. E a gente tem que se preocupar com isso. E temos que ser solidários. Alguém falou aqui antes de solidariedade. Temos que ser muito solidários. Ajudar o próximo, distribuir cestas básicas, ver quem está precisando, porque vamos ter muita gente morrendo de fome no país, que tem tudo e tem mais que tudo, tem comida que os outros não têm. Nós temos comida, temos que dar um jeito de distribuí-la certamente, de forma adequada. É isso que eu queria dizer no segundo bloco. Muito obrigado, Maluf. Desejo aí um bom Roda Viva aí com o ministro Dias Toffoli. Parabéns pelo seu trabalho também à frente da agricultura. Com o documento agora, Luiz Alberto Rodrigues, CEO da EICOM. 2 minutos, Luiz. Obrigado, doutor Agostinho. Bom, eu vou endossar as palavras do governador e a palavra do Maluf, que quanto à sociedade, o comportamento, elas não tem que se falar, né? A situação nossa é caótica hoje, não sabemos em que ponto nós chegar, seja no processo econômico, seja no processo social. É caótico e aí não sabemos ainda quando vamos chegar se o governo não mudar o caminho. Por isso aquilo lá, mais Brasil e menos Brasília, seria o momento ideal hoje, já que o Misiária é da área municipal, eu sou da área também municipal, vivo muito mais com os municípios, e aí a gente vê que a saúde hoje do Brasil, o SUS, o projeto SUS é o melhor que eu posso dizer do mundo em matéria de conceito de processo de organização. O que falta hoje no Brasil é uma gestão, um conceito de gestão, um conceito de produtividade, de perda e de responsabilidade. Tem um divisor aqui muito importante, precisamos criar 2 caminhos responsáveis aqui. Os agentes públicos da saúde, né, nesse novo modelo, mudar o processo de organização e atividade dela, e o outro é o ser humano, ser responsável pelas atividades, por aquilo que ele se compromete na saúde. Ele também não tem esse papel aí. E a modernização, que é a minha área, Agostinho, ela consegue fazer esse processo, que é o novo norte, fazer com que a gente tenha um prontuário de produção, um processo de conscientização dos agentes públicos e, ao mesmo tempo, fazer com que o cidadão, o usuário da saúde, consiga também ser responsável por aquilo que ele se compromete, seja agendamento, exames, que hoje nós vimos que ele, como você havia dito no bate-papo anterior aí conosco, que ele marca consulta e não vai, e você tem um agente público esperando lá para ser atendido, e aí nós temos uma perda primária muito grande e um absenteísmo muito alto. Então, eu acredito que nesse modelo hoje, a pandemia trará um novo caminho, será necessário nós termos uma saúde mais preventiva do que emergencial. Esse será o nosso novo norte aí. Eu espero que a modernização traga isso para esse norte que será um futuro próximo. Isso faz parte do nosso processo aqui da EICOM. Muito obrigado a todos. Viu? Obrigado, Luiz. Voltamos para o terceiro bloco daqui a pouco com a palavra do Dr. Robert Wong.
Ok. Quero realmente parabenizar todo o pessoal que falou. Muitas palavras sábias e de muito peso, muito valor. Bem, eu trato com executivos, empresários e na minha área de headhunter, muita gente está me procurando, muito preocupado com o fato que vão perder seu emprego, o que vai acontecer com a inteligência artificial, etc. E tal. Eu falo, pessoal, você tem que pensar fora da caixa enquanto você está na caixa. Todos nós estamos dentro da nossa caixa. E eu pessoalmente estive pensando que uma coisa muito interessante. Você sabe que todos os nossos órgãos principais são duplos, né? Nós temos 2 pulmões, 2 rins, 2 baços. Aí fala, o coração um só. Não, não. São 2 ventrículos, 2 aurículos numa peça só. Olha que interessante. Até o fígado são 2 peças num órgão só. O Dr. Alckmin pode me corrigir depois. E todo órgão simples, né? Principal são duplos. E os órgãos únicos, simples, né? Por exemplo, uma boca tem 2 funções, né? Para comer e para falar. O nariz para respirar e para cheirar. O órgão sexual para, né, urinar e para fazer outras coisas. E qual lição que a gente tiramos isso? Que um órgão principal, uma atividade principal nosso, que é o emprego, por que a gente só tem um? Quando você tem um, você não tem nenhum. Então, eu recomendo que, se você tem um emprego, já tenha outra atividade. Não precisa necessariamente dar renda, mas que se perder esse emprego, você tem uma alternativa para poder gerar uma certa receita. Eu, por exemplo, sempre fui consultor, engenheiro, mas eu sempre gostava de dar aula, lecionar e tal. Tanto é que hoje eu dou palestra e tal. Então, se eu perder meu emprego principal, eu tenho essa outra atividade. Então, pense nisso, porque o emprego, como nós conhecemos, vai desaparecer. E você tem que não procurar emprego, trabalhar seu emprego, mas trabalhar sua empregabilidade. Com o emprego, você vai se vender. Com a empregabilidade, você vai ser comprado. Então, pense nisso, pessoal. Obrigado, Dr. Wong. Com a palavra agora, nosso companheiro do Dr. Luiz Flávio Borges Ducho. Querido Agostinho, que beleza, viu? Olha, aprendi bastante hoje aqui, essas reflexões todas com companheiros com tanta experiência, tão competentes, sem dúvida nenhuma, é um privilégio poder estar aqui ouvindo e participando desse debate. Alguns aspectos que eu queria colocar. O primeiro deles, nesses 2 minutos aí que eu tenho, é a fala do nosso governador. Efetivamente, o ser humano vai mudar. Não há dúvida, esse é um impacto que o mundo inteiro sofreu, ninguém esperava, ninguém estava preparado e haverá, sem dúvida nenhuma, reflexos. O governador Alckmin falou do afeto, falou da vida em sociedade, falou do amor. Aliás, eu fico contente sempre que eu ouço quem não é poeta e quem não é cantor falar de amor, porque efetivamente é a razão da nossa existência, mas no dia a dia é sempre esquecido. E sob esse aspecto é que eu quero colocar aqui uma pulguinha. Será mesmo que a solidariedade que aflora nesse momento, ela vai permanecer quando nós tivermos a vacina, quando nós tivermos o remédio que vai debelar esse vírus? Eu tenho uma pontinha de desconfiança. Eu acredito muito no ser humano, eu acredito muito no homem, mas eu tenho uma profunda desconfiança também do ser humano. Eu não sei se essa solidariedade que alguns imaginam, sonham como o ideal, ela estará presente em nossos dias. Portanto, o que nos cabe é nós fazermos a nossa parte, mas que efetivamente o que vai estar por vir, nós veremos ainda. Na minha área, na justiça, Agostinho, por incrível que pareça, sob alguns aspectos, o funcionamento da justiça nesse período melhorou. Melhorou. Tem mais decisões, o trabalho está fluindo melhor. É impressionante o que aconteceu sob alguns aspectos. E sem os advogados irem ao fórum, sem os juízes irem ao fórum, sem os promotores irem ao fórum, sem as partes irem ao fórum, o que está acontecendo? É essa superação das resistências históricas que nós sempre tivemos à utilização da tecnologia
na área da justiça. Isso veio para ficar, eu não tenho dúvida. Audiências digitais, você fazer sustentação oral no seu escritório, tudo isso veio para ficar. As reuniões, as lives, e assim como já foi dito aqui pelos nossos companheiros. E eu queria colocar um aspecto que me parece crucial a todos os companheiros. Esse período revela a dependência que o Brasil tem do mundo, quando nós podemos ser autossuficientes em tantas coisas. Essa dependência não é só nós. Está aí, o mundo inteiro depende da China por uma série de coisas, principalmente nessa área de respiradores, de equipamentos para o pessoal de saúde. E aqui nós verificamos agora, a toque de caixa, a USP realizando as pesquisas e desenvolvendo respiradores a um preço baixíssimo. As Forças Armadas também investindo em pesquisa e trazendo tanta novidade. Eu acho que isso vai fazer o Brasil repensar o aspecto da sua dependência externa. E, por último, para encerrar essa minha participação, eu queria deixar uma reflexão. Como será o depois? Será que, na justiça, nós teremos uma tranquilidade maior face a uma solidariedade e uma compreensão onde as pessoas passarão a se entender independente da justiça? Ou nós teremos uma avalanche de problemas e conflitos que vão entupir as vias do nosso judiciário? São desafios que nós vamos enfrentar e a tecnologia está aí para nos ajudar, porque esta ferramenta é para o bem e para o mal. Nós estamos vendo as fake news, nós estamos vendo a explosão de golpes pela internet e isso tudo deve ser objeto de enfrentamento para utilizar de maneira para o bem esses avanços tecnológicos que a humanidade conquistou e estão à nossa disposição. Muito obrigado, doutor Durso. Com a palavra, José Roberto Bernasconi, presidente da Malbertec. Eu falei na primeira intervenção sobre a ressignificação das coisas para as pessoas e no coletivo para a sociedade. Eu queria falar agora de uma outra, a meu ver, palavra-chave, que é a recontextualização. Nós saímos de um contexto de toda liberdade e convivíamos bem, íamos a cinema, a bares, íamos a teatros, tudo era uma liberdade para quem tinha a possibilidade de desfrutar disso. De repente, estamos todos confinados. Estamos em confinamento home office, confinamento office. Não chega a ser home office, porque home office é mais organizado. Nós estamos aqui todos, muitos com crianças, tendo que cuidar de alimentação, de limpeza, de educação, ao mesmo tempo que temos que trabalhar. Mas o contexto vai mudar. Quando abrir de novo, nós teremos um mundo com distâncias mínimas. Então, os restaurantes serão mudados, os aviões, os assentos do meio não serão utilizados, as lajes, os edifícios corporativos serão revistos. Teremos um problema na área imobiliária. Lojas que não tiverem conseguido sobreviver, haverá espaços vazios. Então, haverá grandes consequências. Mas eu queria não deixar de salientar um aspecto provocado por colegas, pelo Luiz Alberto Rodrigues, e algo sobre o qual o governador Alckmin, na sua campanha, falou muito, que é o Luiz Alberto falou de um novo norte, atitudes preventivas. Nós estamos elogiando o SUS, mas há uma porção de coisas que podem ser feitas para aliviar o SUS e que o Brasil ainda não enfrentou. Saneamento básico. Nós temos 100 milhões de pessoas, metade da população brasileira que ainda pisa no esgoto. Não tem esgoto afastado de suas casas. E doenças de veiculação hídrica são gravíssimas e matam muitas pessoas no Brasil. 100 milhões de pessoas estão no século XIX pisando no esgoto. Então, se nós queremos ter um Brasil diferente e se quisermos ser solidários e olhar para o outro, está nas mãos da sociedade brasileira, se renovada em seus conceitos, a destinação de recursos financeiros, tecnológicos, humanos, para resolver esse gravíssimo problema que afeta a saúde pública brasileira.
é uma grande chance que nós teremos uma recontextualização também na área de saúde pública, agindo de maneira preventiva. Como eu sou da área de engenharia, saneamento é uma ação da engenharia. O engenheiro Saturnino de Brito, no começo do século XIX, no século XX, de 1920 a 30, fez grandes saneamentos no Brasil. A cidade de Santos, o Rio de Janeiro, Saturnino de Brito está para a engenharia sanitária, como Oswaldo Cruz esteve para a saúde no começo do século passado. É uma oportunidade que o Brasil não deve perder. Olhar para o outro e tomar providências práticas para corrigir as coisas que são perfeitamente corrigíveis. Obrigado. Muito obrigado, Bernasconi. Agora com a palavra, Reinaldo Papaordano, presidente da Sociedade dos Melhores Amigos da Aeronáutica. Com a palavra, Reinaldo Papaordano. Obrigado, Agostinho. Atendendo uma menção aí que o José Roberto Maluf, presidente de honra da Soma Aero, presidente de honra civil da Soma Aero, ele falando da crise aeronáutica, e ele está muito próximo dos números realmente que ele falou, mas é só para colocar alguns dados. Hoje, a aviação mundial, mais de 60%, próximo a 70% das aeronaves estão groundeadas, estão no chão. Chegamos a quase 90% no número de aeronaves de longo percurso, intercontinentais. No Brasil, nós chegamos a quase 90% da frota no chão. Ainda assim, esses 30% de aeronaves de médio e pequeno alcance que estão voando não significa que estão com lotação, com taxa de ocupação alta. Muito pelo contrário, as aeronaves, tanto no Sudoeste Asiático quanto nos Estados Unidos, as companhias aéreas receberam incentivos do governo, mas para isso devem manter rotas, ainda que com baixa ocupação, sendo que aeronaves decolam, às vezes, com 5% ou 10% da sua ocupação. Em relação à atividade comercial, que muitos dos senhores comentaram, a minha área de atuação é a área imobiliária, atuando na área de construção e incorporação. Logo quando essa crise começou, eu lembrei de uma pessoa que foi muito presente, um pároco da igreja próximo à nossa casa, que foi muito presente na nossa vida, hoje está no céu, e num determinado momento ele disse que você não necessariamente precisa estar dentro da igreja, mas que você pode levar a igreja com você no seu dia a dia da sua vida. Fazendo simplesmente o seguinte, você sempre encontrará pessoas no seu dia a dia que vão precisar do seu perdão, do seu apoio e da sua ajuda. Como empresário, no momento que iniciou a crise, a primeira coisa que eu procurei fazer foi conversar com a nossa equipe de trabalho, tanto os operários das obras quanto o pessoal do escritório, garantindo que eles que não sofreriam nenhum risco de perder os seus empregos. Ainda que a empresa não tenha o lucro que deveria ter, o investimento é realmente nesse pessoal para que eles tenham segurança e passar por esse momento sabendo que a empresa que eles dedicam 1/3 da sua vida também está retribuindo nesse momento. Agradeço a Deus, evidentemente, pela possibilidade de poder fazer isso daí. Com isso também conseguimos manter as obras produzindo. O setor da construção civil é um setor fundamental, assim como foi mencionado aqui a área da agricultura, mas foi uma determinação muito importante do governo de que a construção civil se mantivesse operando. E todas as construtoras de São Paulo vêm assim o fazendo e, com certeza, segurando uma boa parte da economia. Muito obrigado, Reinaldo. Com a palavra, Sebastião Miziara, presidente da União dos Vereadores do Estado de São Paulo. 2 minutos, Miziara, controla direitinho. Muito bem, Agostinho. Eu quero, nessa análise, depois de ouvir tantas opiniões boas, criativas e oportunas, eu quero dizer que, numa época como essa, em que pessoas e organizações são particularmente vulneráveis, isso está comprovado. Pelo lado empresarial, pelo lado municipal, pelo poder público, há muito a ganhar com a proatividade. Vencerão aqueles que não só estão antecipando o futuro, mas aproveitando as oportunidades para moldá-lo a cada passo ao longo do caminho. Eu acredito que a solidariedade virá
em proporção gigantesca. Eu acredito que o brasileiro vai entender melhor que ele é vulnerável, que tanto vale para o milionário como para o pobre, que todos, no final da vida, serão conterrâneos. Tudo isso será um verdadeiro aprendizado. E na área municipal, eu quero dar o exemplo do Luiz Alberto. A sua empresa trabalha com inteligência para o poder público. Imaginemos se essa descentralização realmente vier e se nós pudéssemos ter recursos para buscar a inteligência que oferece empresas como a Aecon. Evidentemente, os municípios seriam muito melhores, mais atuantes e dando qualidade de vida às pessoas, porque o que o cidadão e a cidadã deseja é se orgulhar do espaço onde se vive. Portanto, no meu conceito, na minha concepção, nasce um mundo novo, um mundo completamente diferente. O que era antes do Covid não voltará a ser. Teremos que encontrar um caminho onde todos se respeitarão mutuamente, mas pensando em planejamento estratégico. Não resolver o problema quando surge, não resolver enchente, mas se preparar para as enchentes. Assim que ensinam os grandes estudiosos. Obrigado, Sebastião Miziara. Com a palavra, o nosso presidente do Conselho Superior do Global Consul, Acácio Queiroz. 2 minutos, Acácio, por favor. Agostinho, é muito enriquecedor escutar a todos os amigos presentes, mas eu vou ficar mais nessa área de economia, porque não foi ainda citada, de certa forma, por setor. Então, eu diria que o setor primário, que o governador falou muito bem, a agropecuária, é um setor que não vai passar crise, pelo contrário, até o dólar aí a 5,50 vai ter, digamos, uma receita bastante considerável. A indústria, eu estou com o Paulo Guedes, eu vejo mais ela em V, né, o crescimento da economia em V, do que em U. Eu acredito que a indústria está produzindo. O detalhe é que ela está produzindo menos porque ela está até com problema de estoque, porque não tem, os distribuidores estão fechados, não tem aonde colocar os seus estoques. E depois vem o setor terciário, que é o setor de serviços. No setor de serviço, tem empresas que vão ter um crescimento exponencial, como a empresa do Luiz, a empresa do Serginho, a empresa do Ramos, que são empresas dessa área digital. Hoje em dia, o mundo se tornou digital. Não terá mais as viagens como tínhamos para falarmos meia hora no Rio de Janeiro. Vamos nos falar o Skype, pelo Zoom, enfim, por qualquer um dessas mídias. Tudo isso aí trará um mundo diferente. Fará com que, como disse o próprio governador, nós não sejamos os mesmos, né, nesse futuro próximo que se aproxima. E dentro da economia, o setor primário, que tem uma contribuição grande nesse 1 trilhão de produto interno bruto, não terá alteração. O setor secundário, ele vai se recuperar, caiu 9,1%, na verdade, em março, e deve cair até mais em abril, mas vai se recuperar. E o grande desafio fica realmente no setor de serviços. Esse é o setor onde nós vamos ter um desafio muito grande. Muito obrigado, Acácio. Com a palavra, então, Antônio Cruz, membro do nosso Conselho do Global Consul. Com a palavra, Antônio Cruz. Aqui como será o depois, né? Essa pergunta aí é a pergunta de $1 milhão, né? Quem conseguir achar a resposta vai ficar bem. Mas foi divulgado recentemente, ontem, se não me engano, a queda do Brasil no mês de março foi de 9%. 9%
É muita coisa. A queda na produção de automóveis no mês de março foi de 99%. O Brasil está atualmente com 16 altos fornos parados. A produção de aço no Brasil é 35 milhões de toneladas, nós estamos produzindo 8 milhões de toneladas. Os estoques totalmente lotados. O Reinaldo falou aqui, viu, Reinaldo, da área civil, 23 fábricas de cimento no Brasil estão paradas de 31 existentes. Então, eu fico com uma preocupação muito grande, porque alguns países, se você pegar a Alemanha, por exemplo, a Alemanha está investindo na crise do Covid 70% do PIB dela. O Brasil, aquele 1 trilhão e 200 que foi colocado pelo Paulo Guedes, pelo governo, isso significa 20% do PIB brasileiro. A Alemanha, 70% do PIB brasileiro. E o Brasil, 20%. E aí tem um complicômetro que me parece muito sério, que é o seguinte: o poder de compra do brasileiro, é aquele dinheirinho que sobra para ele consumir, comprando uma televisão, uma geladeira, ou pagando uma prestação de um carro, é de R$2.000 por ano. Então, sobra o poder de compra do Brasil para o brasileiro R$200 por mês, mais ou menos. É o que ele pode fazer com o dinheiro que sobrava. Na Alemanha é $12.000. Aqui no Brasil, por mês, é R$200, R$2.000 por ano. Então, eu fico meio preocupado. Eu não sei se nós vamos ter uma recuperação em V. Até acredito que sim, porque a queda foi muito grande. Mas que nós vamos ter que aprender muita coisa e vamos ter que gastar muitos meses e vamos ter que gastar talvez anos para recuperar o antecedente que a gente tinha no ano 2019. Obrigado. Governador, só rapidinho, Agostinho, o governador Geraldo Alckmin sempre se preocupou muito com o emprego, né? No Brasil, a gente que acompanha a trajetória dele é testemunha disso. O Brasil cresceu em 2 meses 2 milhões de desempregados. Nós passamos de 11 milhões de desempregados para 13 milhões de desempregados. E não vai ser fácil. Então, Durso, como será o depois? Se você descobrir, dá uma dica para a gente aqui. Obrigado, Agostinho. Obrigado, Cruz, querido. Desculpa, eu pensei que você tivesse encerrado porque eu interrompi. Não queria interromper, não. Está ótimo. Não, pois não. Mas eu queria, antes, eu vou roubar um minuto que o doutor Geraldo, os 2 que ele teria de direito agora para falar, e vou fazer uma mudança no processo aqui, que é o seguinte: eu vou, se o doutor Geraldo nos permitir, ele como um bom aluno que está ali nos ouvindo, que é um privilégio enorme, a gente vai fazer a rodada de 1 minuto cada um, e eu lhe dou, governador, os 10 minutos para o senhor fazer o encerramento. O senhor concorda? Ótimo. Então, eu quero, então, agradecer a todos essa segunda rodada. A terceira rodada é assim, vou pedir aos senhores que eu não posso interromper ninguém. É 1 minuto cronometrado no relógio, a sua mensagem. É a sua mensagem que cada um vai fazer. Eu vou abrir a rodada aqui rapidamente. É o mesmo grupo. Nós vamos começar pelo Durso, não é? É uma mensagem de 1 minuto, por favor, sigam. E o doutor Geraldo vai fazer o encerramento dessa nossa live com 10 minutos para fazer um fechamento com tudo aquilo que foi dito. Mas eu uso aqui o meu minuto para dizer aos senhores o seguinte: eu estou empolgado e feliz de ter o privilégio de nascer num estado que não é só a 8ª economia do mundo, é o estado de São Paulo, que tem o maior índice de digitalização da América Latina, e o Brasil é o terceiro e quarto país mais digitalizado do planeta. O e-digital, o e-government, que vai ser instalado no Brasil, ele deverá trazer algo em torno de 300 bilhões de dólares, e eu estou dizendo pelas informações que estão vindas, e nós faremos uma live dia 26 com isso, que o ministro Paulo Guedes está dizendo, que isso não está no campo político da mensagem, vamos dizer assim. A mensagem que nós estamos recebendo hoje, com todo respeito pela Covid-19, é a mensagem da mídia deste momento. Mas o planeta e o Brasil são e vão gerar PIBs adicionais. Nós estamos nos referindo sempre ao PIB existente, aquele que nós conhecemos. O mundo está olhando os PIBs que vão ser criados. Só na área da tecnologia, com Covid, sem Covid,
nós deveremos crescer planetariamente algo em torno de valores ligados ao PIB, mas neste novo mundo, independente de Covid-19, o Jeff Bezos já falava, Bill Gates já falava, isso que nós estamos vivendo já havia sido percebido. Só que o mundo evolui a taxas surpreendentemente superiores por conta de uma coisa fantástica, que é a capacidade humana de criar, de fazer, de se reinventar. O Brasil, com todas as suas vantagens, seguramente terá a capacidade, segundo os técnicos, de produzir só na eficiência, só nas economias, pelo sistema que temos de governo, de controle e gestão de governos, $1 trilhão. Eu não estou falando de reais. E eu não estou dizendo Agostinho Turbian e nem estou no meu exercício de deleite. Eu estou no exercício da análise do novo mundo que vai chegar, que provavelmente nós não vamos tê-lo e conhecê-lo na sua plenitude. Mas aquilo tudo que sofria as indústrias para a entrega dos seus produtos vai vir para uma outra sociedade, outra geração. E muitos de nós, a pergunta que já foi colocada em outra live, que é a seguinte: será que eu devo carregar toda essa minha ânsia de continuar trabalhando? Ou eu devo passar aos meus filhos, passar a escrever e ser mais voluntário, exercer mais a solidariedade na sua linha de verdade, e não na sua linha em um momento de necessidade da Covid? Então, a minha fala no meu tempo é dizer, eu acredito que a tecnologia e o novo mundo será maior e, evidente, mais eficiente, ele já é, do que o mundo que nós estamos vivendo. O que nós estamos aprendendo é que se constrói hoje, a nível planetário, um novo planeta. Mas eu queria, então, agradecendo a todos, porque eu não vou voltar a falar, começando com o Luiz Alberto Rodrigues, que ele fale 1 minuto a sua mensagem de ter logo, de despedida, que a gente não volta mais, e o doutor Geraldo que vai fazer o encerramento desta live. Luiz Alberto, 1 minuto seu, por favor. Boa noite a todos, então. Muito obrigado por participar dessa live maravilhosa, com pessoas tão importantes. Eu tenho que falar coisas positivas, porque eu acredito que nesse momento aqui o Brasil realmente seguirá outro caminho. Nós teremos um outro papel, a sociedade modificará. Todas essas falas aqui sobre solidariedade estarão muito mais presentes. E nós, da Econ, estamos fazendo um papel importante aqui. Criamos para nossos clientes aqui 2 aplicativos, um para retomada econômica, com acompanhamento da vigilância sanitária, e outro para retomada da educação, com acompanhamento das escolas e os pais. Então, o nosso papel aqui está, nesse momento, ajudar o Brasil, de uma certa forma, com novas tecnologias e aproximação das pessoas através de monitoração para que tudo volte ao normal nos próximos meses. A pandemia é uma coisa que não sai de um dia para o outro, então nós acreditamos que teremos que ter um trabalho diferente daqui para frente para que o Brasil possa retomar a economia, possa retomar pelo menos um papel mais próximo um do outro através da comunicação. E a TI está aí para ajudar esse papel aí. E fazemos parte disso daí. E agradeço a todos, muito obrigado pela minha participação, por estar presente com pessoas tão nobres e importantes aqui. Obrigado a todos e boa noite. Obrigado, Luiz. Com a palavra, Cássio Queiroz. Bem, eu queria agradecer uma vez mais a você, Agostinho, pelo convite, e a todos os demais que fazem parte do painel, por ter nos enriquecido, né? Eu, como costumo ser bastante positivo, o meu carro não tem retrovisores, eu não olho para trás, o carro tem só para-brisa. Então, nas palavras do Agostinho, eu vou basear as minhas, que é olhar para frente. Será um outro mundo, não teremos mais, evidentemente, o mundo que nós tínhamos até antes da pandemia. Teremos medo de ir ao restaurante, que as mesas fiquem perto, enfim, como já foi falado. Mas nós temos que, acima de tudo, acima da solidariedade, sermos positivos, pensarmos de forma positiva, transmitir isso às nossas famílias, aos nossos amigos, um pensamento positivo e que, sim, se todos se derem as mãos para ajudar aqueles que vão ultrapassar, que vão ter necessidades, e não serão poucos,
certamente só isso já fará com que tenhamos um país melhor. Mas o exemplo não olha para o retrovisor, vamos olhar para o para-brisa. Muito obrigado, Acácio. Com a palavra, doutor Luiz Flávio Borges Turcho. Querido Agostinho, a primeira palavra tem que ser parabéns a você. Parabéns pela iniciativa, uma honra poder participar com esses queridos amigos e companheiros que eu já estava com saudades das nossas reuniões. E aqui conseguimos matar um pouquinho as saudades. O que eu tenho a dizer para encerrar é o seguinte, o governador Alckmin nos deu uma oportunidade, uma reflexão importante e a contribuição de cada um de vocês. Mas tem algo que o governador falou e eu queria encerrar minha participação ressaltando que, em primeiro lugar, o Agostinho colocou, nós vamos ter um mundo novo, vamos ter sim, Agostinho, a revolução tecnológica que nós assistimos com a introdução do computador em nossa vida, sem dúvida nenhuma, impactou e mudou a forma do mundo agir, do mundo ser, e nós vamos ter uma outra mudança. Só saberemos a amplitude dessa mudança quando ela advier. Mas precisamos estar de olhos abertos neste momento, porque a crise política lembrada pelo governador, ela está presente. E essa crise política tem sombras que nos assustam. Sombras que precisam ser afastadas, mercê do fortalecimento das instituições. Eu fico de boca aberta. Aliás, fico preocupadíssimo, Agostinho e companheiros, com o que a gente escuta por ali nas redes sociais e a gente assiste pelas televisões as manifestações de radicalismo e de ódio que nunca tiveram lugar em nosso país. Não pode ser agora, principalmente no momento que estamos vivendo. Fortalecer as instituições e superar o risco que nós estamos suportando para que tenhamos a plenitude democrática tão sonhada com esse mundo novo que, se Deus quiser, será melhor. Muito obrigado, Turcho. Com a palavra, o doutor Robert Wong. Alô? Ok. Antes de mais nada, quero agradecer ao Agostinho e toda essa equipe fantástica e também um abraço especial ao doutor Mário Garneiro, estimas melhoras. Para terminar, é o seguinte, essa escolha de Sofia entre a economia e a saúde não é um ou outro. Nós estamos com dois pacientes, a saúde pública com o paciente e a economia geral com o paciente. Por que não um e outro? Por exemplo, se eu tenho um funcionário que diz, eu não quero trabalhar, quero me divertir, ou outro cara, quero me divertir, eu não quero me divertir, quero trabalhar, faz os dois juntos, poxa, trabalhe se divertindo. O meu saudoso amigo Roberto Tivita, Grupo Abril, ele trabalhava brincando. Ele, quando tinha que escolher a capa da revista Veja no fim de semana, ele falava, vem cá, a gente se divertia barbaridade. E a gente via como ele fazia isso rindo. E o Pelé, ele se divertia trabalhando. Então, nós podemos combinar o melhor dos dois mundos, the best of both worlds. E para terminar, uma frase que meu pai sempre me ensinou. Filho, seu problema tem solução? Para que se preocupar? Seu problema não tem solução? Para que se preocupar? Está aí. Muito obrigado, doutor Longo. Reinaldo Papaordano, por favor, seu depoimento final. Agostinho, parabéns. Muito obrigado pelo convite. Você fez a noite de todos nós bem melhor, com certeza. Parabenizo também hoje pelo aniversário a Silvia Mello, que nos escuta aqui também. E eu gostaria de terminar aqui prestando a minha solidariedade a todos os brasileiros e a todas as famílias vítimas do Covid. E pedir a Deus que ilumine os nossos governantes e que deixem as divergências pessoais, as suas vaidades pessoais de lado, em prol de todos nós brasileiros. E termino com uma citação de Abraham Lincoln, que diz: o êxito da vida não se mede pelo caminho que conquistamos, mas as dificuldades que superamos nesse caminho. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. Com a palavra, engenheiro José Roberto Bernasconi. Organização e pelo aprendizado que nos proporcionou a todos.
Eu também vou usar uma citação. Meu amigo Sérgio Magalhães, arquiteto, ex-presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil, fez no seu artigo publicado em O Globo de sábado agora, ele fez um encerramento do artigo dele que eu vou ler aqui, que no fundo é a visão de Edgar Morin, que é o filósofo, tem 98 anos, filósofo da complexidade e que tem uma visão muito interessante do mundo. E esse filósofo, na sua entrevista, diz o seguinte: o pós-epidemia será uma aventura incerta na qual se desenvolverão as forças do pior e as forças do melhor, sendo estas, as forças do melhor, ainda fracas e dispersas. Consideremos, enfim, que o pior não é certo, que o improvável pode acontecer e que, no titanesco e inextinguível combate entre os inimigos inseparáveis, que são Eros e Thanatos, é sadio e tonificante tomar o partido de Eros. É a nossa esperança equilibrista, fazendo também homenagem ao Aldir Blanc. Um abraço a todos, muito obrigado e boa noite. Obrigado. Com a palavra, então, Antônio Cruz, nosso conselheiro do Global Cons, para o seu minuto final. Parabenizar a Silvia. Parabéns, Silvia. 25, 26, né? Parabéns pela data, tá? E parabenizar a todos os amigos e colegas que estão aqui. É realmente um prazer estar com vocês. Já que está todo mundo citando, eu vou citar aqui Fernando Pessoa, que diz o seguinte: é hora de mudar os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares e jogar fora as roupas que têm o formato do nosso corpo. É tempo de mudança. E se não ousarmos fazê-lo, continuaremos sendo o que sempre somos. Eu acho que é isso mesmo. Nós vamos ter que mudar. Ninguém sabe direito, mas confiança, como o Acaso colocou, é necessária. E vamos para frente, que a vida merece. Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado, Agostinho. Obrigado, Cruz. Com a palavra, Sebastião Miziara. Da nossa entidade, os cumprimentos à Silvia pelo seu aniversário e dizer que ela foi cumprimentada em mais de 20 grupos de prefeitos e vereadores. Isso nos envaidece, porque é uma reciprocidade ao trabalho que se dá. Mas eu quero aqui aproveitar o economista Ernest Schumacher, que ele diz o seguinte: a pessoa esperta resolve problemas, o gênio evita os problemas. Se nós tivermos uma sequência de epidemias, nada nos garante que não tenhamos outras pela frente. Os hospitais, a saúde, tem que ter um planejamento antecipatório. E na mensagem final, o Agostinho, que vem de Aldeia da Serra, o Geraldo Alckmin de Pinda, o Cruz, o Reinaldo, o Acácio do Litoral, o meu querido Durso, que vem lá de Itu. Olhem São Paulo quando se entrar nas marginais. São Paulo é uma beleza, não tem poluição, você vê o prédio, vê a beleza do céu. Significa dizer que nós temos também que repensar a questão ambiental neste país. Um abraço, Agostinho, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Eu vou passar a palavra, então, agora para o encerramento, agradecendo a todos por estar aqui conosco. Vou pedir uma gentileza especial de todos, eu pedi da minha equipe técnica, que é 30 segundos só. Assim que o doutor Geraldo fizer o seu encerramento e ele se despedir de nós, a gente fique só 1 minuto só para assistir aquele comercial que a gente passou e não rodou, que a equipe técnica está fazendo um teste para colocar no início das nossas lives da próxima vez. Então, agradeço a todos pela gentileza e a cortesia de ficarem 1 minuto assim que o doutor Geraldo encerrar essa live. Doutor Geraldo, meu agradecimento pessoal pela sua boa vontade, a sua gentileza de estar aqui conosco. O senhor tem 10 minutos para fazer esse encerramento, como o senhor melhor entender. Muito obrigado, leve um abraço em casa a dona Lu. Muito obrigado, Agostinho Turbian. Nem preciso de tudo isso, porque nós já ouvimos, né, excelentes apresentações aqui do Luiz Alberto, do Acácio, do Durso, do Robert Wong, do Reinaldo, do Bernasconi, do Antônio Cruz, do Sebastião Miziara e do José Roberto Maluf, que esteve conosco até agora. Quero cumprimentar também a Silvia Mello, aniversariante, menor de idade,
e agradecer a você, Agostinho Turbião, o convite tão honroso para participar dessa nossa live, desse nosso encontro, nesse momento difícil que o mundo todo atravessa. Eu acho que, em relação aqui ao que foi colocado, eu acho que nós devemos valorizar até o que nós já temos. Por exemplo, no caso da saúde pública, o SUS. Vou dar um dado que é importante para a gente refletir. Muita gente critica, né, o SUS, mas o Brasil investe 9% do PIB em saúde. Muitos outros países investem, todos eles praticamente, acima de 2 dígitos. Nós investimos 9% do PIB. Metade, 4,5%, na iniciativa privada e metade na pública. Então, com metade do dinheiro, nós atendemos 75% da população brasileira. E ainda atendemos os outros 25%, porque vacina, prevenção, questão toda epidemiológica, é para toda a população, não é só para quem é atendido pelo SUS. Então, é importante valorizarmos o SUS presente nos 5.570 municípios brasileiros. A outra é valorizarmos a ciência. Nós temos, por exemplo, em São Paulo, o Instituto Butantan. Olha que orgulho, Agostinho Turbião. Agora está terminando a vacina da gripe. O Brasil tem uma das maiores campanhas de vacinação do mundo. Só o Butantan produziu 75 milhões de vacinas contra a gripe para todo o Brasil. Toda a vacina da gripe é produzida aqui em São Paulo, no Instituto Butantan, que começou há mais de 100 anos produzindo vacina contra a picada de cobra, que o pessoal ia carpir o café, economia paulista era cafeicultura, e era picado por cobra. Então, começou produzindo soro antiofídico e hoje é o maior instituto soroterápico, um dos maiores da América Latina, inclusive avançando na produção agora da vacina contra a dengue e estudando também a questão da vacina contra este coronavírus específico. Então, valorizar a ciência, a pesquisa, todos esses avanços. Isso, aliás, vai mudar a configuração da globalização. Por exemplo, a China produz 90% da base da penicilina do mundo. Então, eu acredito que na globalização haverá uma nova configuração, estabelecendo também o princípio da precaução, dizendo, olha, não é só mais barato, mas é preciso também ter segurança, especialmente nas áreas de saúde, equipamentos, na área da alimentação. Então, eu diria que são mudanças importantes, que uma crise dessa dimensão é como um catalisador para acelerar tendências. Queria também destacar a questão social, chamando a atenção, Agostinho Turbião, para a questão da desigualdade educacional. Nesse período que as crianças não vão à escola, ficam sem merenda escolar. As famílias mais pobres não têm um ambiente adequado para poder estudar. Não tem a tecnologia, às vezes, não tem uma mãe ou alguém que possa ajudar também. Então, nós poderemos ter um aumento da desigualdade educacional pós-Covid. Por isso, a necessidade de se fazer grande trabalho de recuperação, de recuperar a área rural, por exemplo, recuperar essas crianças neste período que ficaram afastadas da sala de aula. Tenho ouvido também de muitas mamães, muitos papais, como é difícil ensinar. Vai haver uma valorização também do professor, porque estão vendo que não é fácil essa tarefa. Se não é fácil você ensinar, né, ajudar só o seu filho, imagine uma classe com 30 alunos. Claro que uma outra tendência é a questão da tecnologia. Quer dizer, não há dúvida. Eu estive até no final do ano passado
na República Digital da Estônia, e é impressionante os avanços na questão digital. A carteira de identidade na Estônia tem tudo, o documento do carro, a carteira de motorista, o título de eleitor, você vota de casa com a carteira de identidade. Então, essa revolução de natureza digital, ela que está hoje possibilitando, né, as pessoas poderem trabalhar, inclusive, de casa, nós temos aqui essa live, isso vai ter também um processo de aceleração muito grande. E, finalmente, a questão econômica. Uma recessão que atingiu todos, né, diferentemente da recessão de 2008, 2009, que foi mais do sistema bancário, do sistema financeiro, ela vai, mais do que nunca, exigir uma agenda de competitividade. Quero chamar a atenção que no começo do ano, independentemente do Covid, nós já estávamos com uma perspectiva de baixo crescimento no Brasil, no máximo 2%. Nós temos um problema de competitividade. O Brasil ficou muito caro. Vou dar só um exemplo sobre a questão do consumo. Nos Estados Unidos, o tributo sobre consumo não chega a 20%. No Brasil, passa de 50%. O mundo inteiro tributa renda, propriedade e consumo. São os 3 grandes tributos, além de comércio exterior, importação e importação. Então, renda, propriedade e consumo. Os Estados Unidos, que é a Meca, a capital do consumo, ele tributa muito propriedade e tributa muito a renda, mas tributa pouco o consumo. O Brasil, ao contrário, os tributos todos são praticamente em cima do consumo, o que torna o consumo muito caro e as pessoas não têm como consumir, porque metade do que elas pagam é imposto. Quando você compra uma bicicleta para o filho, 40% é imposto. Põe gasolina no carro, 50% é imposto. Eu chamo atenção para essa questão da agenda da competitividade, do ponto de vista tributário, da desburocratização, da educação de qualidade. Não é faculdade, pós-graduação, é a educação básica, né? O básico, o ensino fundamental e médio, o ensino infantil. A questão do sistema bancário, né? De nós termos mais competitividade, a logística, vai surgir também muita oportunidade. País continental como o Brasil, uma grande necessidade de infraestrutura. Nós vamos ter bons projetos e infraestrutura como saneamento básico, bem destacado aqui, gera muito emprego, né? A construção civil gera muito emprego. E esse é o desafio do nosso tempo, a questão de emprego e de renda. E, finalmente, uma palavra sobre a questão política. Há um princípio em medicina, Agostinho Turbian, que diz, em latim, sublata causa, toritur effector. Suprima a causa que o efeito cessa. Nós temos o melhor modelo do mundo de apuração eleitoral, né? De apuração eleitoral. Você termina uma eleição às 5 da tarde, às 10 da noite, num país continental como o Brasil, você já sabe quem ganhou a eleição. E temos um dos piores sistemas partidários do mundo, com 35 partidos, com voto que não é nem distrital, nem lista partidária, né? Um voto proporcional. Imagine o estado de São Paulo, é uma eleição de governador para deputado. Ele pode ser votado no estado inteiro. 45 milhões de pessoas, maior que a Argentina. Como é que você faz campanha no estado inteiro? Isso estimula o corporativismo. Não vai ter representantes do povo, vai ter representantes de corporações para defender interesses corporativos, às vezes até contra o interesse coletivo, contra o interesse público, abuso do poder econômico, enfim, a necessidade da reforma política. Presidente Collor, impeachment. Fernando Henrique e Lula, teve tentativa também de impeachment. O Fernando Henrique não teve por causa da força do real, né, da moeda. O Lula, pela sua identidade
com parte da população. O presidente Dilma, impeachment. O presidente Temer não teve impeachment por dezenas de votos. Por poucos votos, ele iria também ser afastado. Agora, o presidente Bolsonaro tem mais de 20 pedidos de impeachment no Congresso, fora ação no Supremo Tribunal Federal. Alguma coisa está errada. Se não muda José por Maria e a crise continua. Nós precisamos fazer uma reforma política, estabelecendo voto distrital ou distrital misto, menos partidos, acabando com essa excrescência de fundo partidário, bilhões de reais, sem nenhuma razão de ser. O partido que não tiver meios de se manter, alugar uma sala, secretária, é melhor fechar. Então, há necessidade de ter menos partidos e partidos mais programáticos, partidos com mais propostas, com mais identidade. Enfim, os desafios são múltiplos e o mais urgente é a questão do coronavírus. E esse é um momento de humildade. Vírus novo, ninguém sabe o tratamento, ainda não tem vacina, infelizmente não vamos ter vacina daqui a alguns meses, porque tem dezenas de estudos, mas a segurança para você injetar uma droga numa pessoa, ela exige, além de estudos laboratoriais, de estudos in vitro, de estudos na célula, de estudos em animais, ela exige estudos em ser humano. Então, você tem que fazer milhares de pessoas fazendo teste para você ter a segurança e poder liberar a sua aprovação. Mas vamos ter o tratamento mais rápido. E quero trazer aqui, ao encerrar, uma mensagem de fé, de esperança. Nós vamos sair mais fortes, melhores. Aqui foi bem colocado o amor, a solidariedade, a família, valores que são permanentes, né? Guimarães Rosa dizia que a vida é perigosa, porque toda travessia é perigosa. É da vida. Então, nós vamos ter valores, fé, né? Crença em Deus, nas nossas religiões, nas nossas crenças pessoais, ainda mais fortalecidas. Tenho certeza que, do ponto de vista social, será colocado no centro da mesa o debate da questão da desigualdade. E, de outro lado, não há dúvida de que nós teremos a economia, muitas oportunidades. A agricultura vai bem, vai bater recorde de exportação. A indústria vai se recuperar, até porque o agronegócio também gera emprego na indústria e gera emprego nos serviços. Os serviços, que aqui foi bem colocado, que pode demorar mais, com o dólar nessa altura, o turismo interno vai ser muito importante, Agostinho. Você que é um defensor do turismo, vai crescer muito o turismo interno. As pessoas conhecerem o Brasil a hora que puderem circular. Isso irriga a economia, apoia a pequena empresa, estimula novas oportunidades de trabalho. Quando me perguntam o que fazer no isolamento, quem tiver um tempinho aí, eu digo, se preparar. Se prepare, porque nós teremos novas oportunidades e novos desafios. E um deles é que nós precisamos de líderes. Líderes como você, Agostinho Turbian, que entusiasmam, né? Que entusiasmam, que vem do coração, que entusiasmam as pessoas a participarem. Na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. Por isso, fiquei muito honrado com esse convite e participar aprendendo aqui com os debatedores. Muito, muito obrigado, Agostinho Turbian. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, doutor Geraldo. Obrigado a todos. Boa noite. Esse vídeo vai estar gravado no nosso controle digital.